Quando a Ordem 66 foi executada, milhares de Jedi morreram através da galáxia, e pouquíssimos deles mereciam morrer o tanto que o Ki-Adi-Mundi merecia. Com sua cabeça longa e seu cérebro binário, Ki-Adi-Mundi ele se destaca entre os membros do Alto Conselho Jedi. E apesar de ser um membro do Alto Conselho Jedi, o Ki-Adi-Mundi representava praticamente todas as falhas que os Jedi tinham durante a Era da República. Os fãs aí das prequels conhecem o Ki-Adi-Mundi como um dos Jedi aí que fizeram mais decisões erradas em sua vida. Praticamente tudo que saía da boca dele era conversa fiada, era coisa errada. Depois de enfrentar Darth Maul, Lord Sith, Qui-Gon Jinn, o mestre Jedi, apareceu diante do Alto Conselho Jedi. Ele disse que o oponente que ele tinha enfrentado tinha conhecimento das artes Jedi e ele usava a força com maestria. A conclusão que Qui-Gon Jinn chegou é que esse inimigo era um Lord Sith. Quando o Alto Conselho Jedi escutou isso, Ki-Adi-Mundi foi uma das primeiras pessoas a contestar o Qui-Gon Jinn. Ele não conseguia acreditar de forma alguma que os Sith tinham retornado. Durante o ataque dos clones, em busca da pessoa que tentou assassinar Padmé Amidala, Ki-Adi-Mundi foi uma das pessoas que rejeitou o Conde Dooku como possível assassino. Ele acreditava que ele simplesmente não era capaz de tentar matar uma pessoa. A sua visão cega e incapacidade de ver o óbvio não deixava ele perceber que Conde Dooku era do lado sombrio agora, e ele era capaz de fazer qualquer coisa. Durante as Guerras Clônicas, as atitudes imorais e os erros do Ki-Adi-Mundi foram intensificados ainda mais. Lutando contra os Geonosianos, uma espécie senciente, com consciência e com sentimentos, o Ki-Adi-Mundi cometeu uma das maiores atrocidades, um crime de guerra contra esse povo. Depois de aterrissar no planeta dos Geonosianos, junto com os marinheiros galácticos, Ki-Adi-Mundi, para derrotar os seus oponentes, ele implementou o lança-chamas, uma arma completamente desnecessária e também incrivelmente cruel. É uma arma que prolonga o sofrimento do seu oponente de uma forma desnecessária. Ki-Adi-Mundi, gente, sendo um Jedi, ele devia ter percebido isso. Ele devia ter tido essa consciência. Durante uma guerra, o objetivo é minimizar o sofrimento do seu oponente, é eliminar ele o mais rápido possível. E Ki-Adi-Mundi, sendo um Jedi, devia saber disso. E em vez disso, ele implementou o lança-chamas. Durante as acusações de Ahsoka Tano, quando suspeitavam que ela era uma terrorista do Templo Jedi, Ki-Adi-Mundi foi uma das primeiras pessoas a ficar totalmente contra Ahsoka Tano. Quando o Mestre Yoda escutou a voz do Qui-Gon Jinn como um fantasma da força, Ki-Adi-Mundi foi uma das primeiras pessoas a acusar o Mestre Yoda de estar sendo enganado. Ele disse que aquilo tudo podia ser uma espécie de ilusão do Sith. Durante a vingança do Sith, novamente, Ki-Adi-Mundi fazendo coisa errada. Ele é um dos principais culpados ali por tirar Mestre Yoda de Coruscant no momento mais crucial, quando Palpatine se revelou. É graças a ele que Mestre Yoda teve que sair de Coruscant e ir lá pra Kashyyyk ajudar os Wookiees. A relação que o Ki-Adi-Mundi tinha com os marinheiros galácticos era também uma situação muito estranha. Com seu comandante, o comandante Bacara, a relação que os dois tinham era até de um respeito mútuo. Os dois faziam tudo que era possível e necessário para completar a missão. Mas agora, em relação aos outros clones comuns, a relação deles com o Ki-Adi-Mundi era bastante conturbada. Esse aspecto de fazer tudo possível para completar a missão que ganhou o respeito do comandante Bacara era exatamente o que os soldados clones comuns não gostavam. Ki-Adi-Mundi era conhecido por não se importar tanto com as vidas dos clones. Ele enxergava a estratégia de guerra como uma espécie de jogo de xadrez, onde perder uma peça, perder um soldado clone, era completamente normal se fosse necessário para completar a missão. Ki-Adi-Mundi nem sequer gostava muito de sua própria família. Sendo um nativo de Séria, um seriano, Ki-Adi-Mundi na sua família era um indivíduo diferente. A maioria dos nascimentos dos serianos são de mulheres, são de fêmeas. Ki-Adi-Mundi nasceu um menino. Durante essa mesma época existia uma praga no seu planeta. Gangues aterrorizavam a população, o que colocava a vida do jovem Ki-Adi-Mundi em um grande risco. Era muito perigoso morar em Séria naquela época, e então, na tentativa de tentar salvar o único menino de sua família, os seus pais enviaram Ki-Adi-Mundi para ser treinado como um Jedi, garantindo assim a sua segurança. Com o passar do tempo, Ki-Adi-Mundi se encaixou perfeitamente na Ordem Jedi. Ele era um Jedi exemplar. Sua maestria na força era imensa e suas habilidades com o sabre de luz ainda mais. Ki-Adi-Mundi até mesmo foi o último Jedi treinado pelo Mestre Yoda, o que garantiu a ele ali uma educação incomparável a outros Jedi crianças. Se tornando então um Jedi exemplar, Ki-Adi-Mundi rapidamente ganhou novas responsabilidades como um Jedi Watchman, um Jedi Vigia. Ele então foi encarregado com a
missão de ser um protetor do seu sistema solar natal, o planeta Séria. Como um protetor de Séria, Ki-Adi-Mundi então teve a oportunidade de cumprir uma antiga promessa que ele tinha feito à sua família antes de se tornar um Jedi, a promessa de um dia voltar e ajudar a sua família e o seu povo contra as gangues que aterrorizavam o seu planeta. Ki-Adi-Mundi fez isso bravamente e ele ajudou o seu povo. E agora, sendo oficialmente um cavaleiro Jedi e um adulto, ele também teve uma permissão exclusiva do Alto Conselho Jedi de ter uma família. Devido às taxas de natalidade desbalanceadas nos Serianos, como foi dito anteriormente, que era tipo um homem para cada 20 mulheres, Ki-Adi-Mundi teve a oportunidade de ter 5 esposas e com elas ele teve até mesmo 7 filhas. Você vê que o cara era forte. Agora a gente pega aqui e vamos comparar com Anakin Skywalker. Anakin Skywalker, com apenas uma esposa, ele já ficou doido da cabeça, ele ficou louco de paixão. Agora você imagina o Ki-Adi-Mundi com 5 esposas e 7 filhas. Isso para um Jedi seria perigoso demais. O apego que você criaria, eu imagino, aqui nessa situação seria gigantesco com a família tão grande. Pelo menos em teoria era para isso acontecer, mas na realidade Ki-Adi-Mundi estava meio que assim, nem aí para sua família. Durante as Guerras Clônicas, o planeta Séria foi invadido pelos separatistas da Guilda Comercial especificamente. Durante a terrível invasão houveram várias mortes, até mesmo o presidente de Séria foi eliminado por comandos Gossam, e no meio de todas essas baixas também morreram todos os membros da família de Ki-Adi-Mundi, 11 pessoas no total. Por muito tempo, esse pequeno segredo permaneceria exatamente isso para o Ki-Adi-Mundi, um segredinho, até que eventualmente até o Anakin Skywalker ficaria sabendo disso. Depois da terrível batalha de Jabima, Anakin Skywalker foi o único sobrevivente de dezenas de Jedi. Inclusive, ele achava que até mesmo seu mestre Jedi, Obi-Wan Kenobi, tinha falecido durante a terrível batalha. Esse evento, como você pode imaginar, se tratando do Anakin Skywalker, deixou ele uma pessoa completamente derrotada, muitíssimo abalado. Ki-Adi-Mundi, que agia como mestre de Anakin na ausência de Obi-Wan, sentiu isso. Ele foi então falar com o jovem garoto, que expressou preocupação. Ele disse que sentia ainda que o Obi-Wan estava vivo. Ele não conseguia largar do Obi-Wan Kenobi. O apego dele pelo seu antigo mestre era muito forte. Ki-Adi-Mundi conseguia perceber isso. E ele então usou como exemplo a sua própria família. Ki-Adi-Mundi diz basicamente que para ele continuar sendo um Jedi, ele teve que se desconectar da morte dos seus familiares. Ignorar eles basicamente, né, e ir bola pra frente. Enrijecer o seu coração, não se apegar com os falecidos e continuar sendo um Jedi. Essa foi a sugestão tão sábia do Ki-Adi-Mundi. Se as pessoas morrem, você simplesmente precisa esquecer elas. Muito sábio, realmente, nossa. O que a gente consegue tirar disso é que o Ki-Adi-Mundi não é necessariamente um vilão, um cara malvado. Ele é simplesmente um cara que é 100% aderido ao código Jedi. Ele segue tudo à risca. Ele segue tanto à risca que ele conseguiu eliminar o afeto, o apego, a compaixão completamente do seu coração. Ele se tornou um cara 100% frio e 100% calculista. Mas deixa aí nos comentários, gente, você acha que o Ki-Adi-Mundi merecia a Ordem 66? E se você gostou do vídeo, não seja frio, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.